Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje eu quero falar com vocês de um geógrafo eminente, muito importante, né? O professor Milton Santos. Mais especificamente, queria trabalhar com vocês a noção de paisagem no Milton Santos e uma noção básica ainda de paisagem no professor Milton Santos. Na verdade, na geografia, certamente um dos professores menos estudados e compreendido é o professor Milton Santos, não há dúvida, né? O conceito de paisagem no professor Milton Santos, geralmente nós tomamos uma frase famosa do professor Milton, do livro A Metamorfose do Espaço Habitado. E geralmente os professores de geografia, claro, a gente não vai além disso, porque também, né, a gente não quer deixar ninguém louco, nossos alunos do ensino básico. Na faculdade até dá para ir. Mas, geralmente a concepção básica de paisagem no Milton é que a paisagem é tudo aquilo que podemos ver. E para além, né? Alguns vão além e falam a paisagem é tudo aquilo que nos chega pelos sentidos, que é uma definição clássica do Milton lá no livro Metamorfose do Espaço Habitado. Mas, na verdade, o conceito de paisagem, no Milton Santos, é extremamente complexo, mesmo no livro Metamorfose do Espaço Habitado. Se a gente for pegar as diversas considerações feitas a respeito do que, como Milton reconhece o conceito de paisagem, só no Metamorfose é um trabalho de gigantes, né? E eu posso, em algum momento, trazer para vocês um pouco essa discussão, né, ponto a ponto, mais ou menos como Milton chegou a considerar a paisagem neste livro. Né? Mas hoje eu quero conversar de outro livro, não do Metamorfose, mas de dois livros, né? Metamorfose e esse daqui, foram dois livros feitos para o povão, né? Feito para a maioria ler. Então, apesar disso, são livros difíceis, hein? O professor Milton, quando ele queria pegar leve, ainda ficava difícil, não dava muito certo. Mas realmente são um pouco mais tranquilos do que outros. Esse daqui, particularmente, acho o mais tranquilo do professor Milton, e veremos que ele não é de fato tão tranquilo assim, mas é mais do que a maioria. Esse daqui talvez seja o livro mais fácil de toda a sua obra, né? Hoje eu quero falar a respeito de uma dimensão do conceito de paisagem, né, que é a aparência e a essência. E para que a gente possa discutir isso, a referência será o livro, né, Pensando o Espaço do Homem, o primeiro capítulo, o presente como espaço, com o subtítulo, né, que aqui na minha edição está lá na página 35, da aparência à essência. Aqui nós vamos tentar entender um pouco a função da noção de aparência e essência no processo de constituição da paisagem. Veja que para o Milton esses conceitos são fundamentais, né? Aparência e essência são conceitos que se popularizam no interior de filósofos que nós convencionamos chamar de filósofos da suspeita, né? Olha que bonito. São filósofos que enxergam que há algo de subterrâneo, de escondido por trás das relações sociais. Principalmente no Marx, né? Essa concepção de aparência e essência assumiu muito a noção que também está relacionada às ideologias dominantes, né? Quer dizer, a aparência é o modo como imediatamente algo me chega aos sentidos. Ah, e a essência é algo que demanda um demorar-se, né? Se demorar na observação, se demorar nos sentidos, ir para além do que está posto, encontrar o que está escondido, né? Fazer uma arqueologia das relações sociais. Então, tomemos como referência esse texto, vou ler com vocês e ir discutindo. Então, Milton diz lá: diante de uma paisagem, ou nossa vontade de aprendê-la se exerce sobre conjuntos que nos falam à maneira de cartões postais, ou então nosso olhar volta-se para objetos isolados, né? Então, está falando aqui o processo de observar uma paisagem, né? Ou vai se exercer sobre um conjunto que é mais ou menos articulado, como num cartão postal, ou para objetos isolados, alguma coisa que aparece ali como, né, como significativo na minha observação. De um modo ou de outra, temos a tendência de negligenciar o todo. Então, quando a gente observa a paisagem, aquele todo nos escapa, ou a gente tenta observar aspectos, né, uma estética da paisagem, como no cartão postal, né, ou um objeto específico. Mesmo os conjuntos que se encontram em nosso campo de visão, nada mais são do que frações de um todo. Olha que interessante aqui. Então, quando a gente diz lá que a paisagem
é aquilo que me chega, que eu noto pela visão, aqui a gente já tem uma visão que é totalmente contrária do professor Milton, né? Quer dizer, a totalidade da paisagem não pode ser me dada necessariamente pela visão. Então, vou ler de novo, ó. De um modo ou de outro, temos a tendência de negligenciar o todo, mesmo os conjuntos que se encontram em nosso campo de visão nada mais são do que frações de um todo. Então, mesmo tudo aquilo que eu enxergo não é a totalidade. Nós tendemos a tomar como se fosse. Então, no cartão postal que a gente enxerga, a gente tende a tomar como uma totalidade, mas não é. Há algo ali de escondido que a minha visão não acessa. E essa é a ideia, né, fundamental. Na paisagem, a visão ou objeto que me aparece imediatamente ao sentido, seja numa fotografia, numa pintura ou numa descrição, não necessariamente me revela o todo imediato. Então, continuando lá. A paisagem, certo, não é muda, mas a percepção que temos dela está longe de abarcar o objeto em sua realidade profunda. Então, aqui vocês já estão percebendo, né? O Milton já está dando um sentido de que há uma essência, algo que está ali, que eu não percebo, que aparece escondido, que eu vou precisar escavar para conhecer. E aqui já tem um sentido de que a visão, ela é um elemento que reforça a aparência por trás da paisagem. Então, a minha visão, a minha percepção visual da paisagem, essa percepção despretensiosa, ela não revela a paisagem de fato, mas só um aspecto superficial dessa paisagem. Não temos direito, senão, a uma aparência. Olha só, então, observar, olhar, ver a paisagem é uma aparência. Eu não entendi ainda o que aquela paisagem é. Dizia Hegel, olha lá, isso daqui é uma questão que eu sempre digo, né? O pessoal fala, para que Hegel? Para que Hegel? O geógrafo precisa ler, entender profundamente Hegel? Precisa, não tem como, né? Metamorfose do Espaço Habitado é um livro extremamente hegeliano, e o Hegel está quase sempre aparecendo no Milton Santos. Então é muito problemático o geógrafo que está despreparado na leitura desses filósofos, não vai entender o texto. Isso porque é, como eu disse, o livro mais fácil do Milton. Então, assim, é bom. Gente, é sempre bom. É claro que a gente consegue entender muita coisa do Milton, não lendo Hegel, dá para entender. Mas a gente perde o suco ali, a coisa boa do Milton, quer dizer, o argumento forte se perde. Então é importante ler, não só o Hegel, e compreender bem filosofia. Não por acaso eu quis ir fazer filosofia para entender isso daqui mesmo. E eu não sou especialista em Hegel, né? Mas eu tento me virar. Então vamos lá, dizia Hegel que a verdade não é uma moeda que pode ser dada e embolsada. Então, continuando. O objeto possui duas faces. A verdadeira, que não se entrega diretamente ao observador, e a face visível, amoldada pela ideologia. Essa parte aqui do Milton é de arrepiar, né? Sensacional. Né? O Milton aqui é de uma perspicácia gigantesca para interpretar essa ideia de paisagem. Então, lá, o objeto possui duas faces. A verdadeira, que não se entrega diretamente ao observador. Então, a verdade da paisagem, ela se nega a se apresentar. Existe uma negatividade na minha compreensão da paisagem, em outras palavras. Quer dizer, há algo ali que não se entrega diretamente aos sentidos. Então, quando a gente vira e fala paisagem, claro, no ensino básico a gente não vai muito além disso, né? Mas para um geógrafo é importante saber isso e saber trabalhar um pouco melhor esse conceito, até porque a gente não só ensina, mas a gente produz certos pensamentos. Então, há na paisagem uma face verdadeira que não se entrega diretamente a quem observa. E a face visível. Essa face dúvida verdadeira é a essência. A essência ela é marcada pela negatividade, pelo não entregar-se. Né? Para que eu a compreenda, essa essência, eu preciso ir além do visível, eu preciso me demorar na sua observação. E a face visível, que é aquela que primeiramente se dá ao meu sentido, ele diz que a face é amoldada pela ideologia. Isso é sensacional, né? Porque o Milton aqui ele dá o sentido de que a ideologia ela é concreta e visível. Olha só, porque geralmente a gente trabalha ideologia a partir de um conceito um pouco, né, a ideologia como algo abstrato, como produção de ideias, né, como circulação de certos pensamentos. O Milton aqui está dizendo, a ideologia, ela é visível e concreta, porque o que se entrega, a face visível, o que eu vejo, ela é amoldada pela ideologia.
certo? Então, amoldada no sentido de que há uma dimensão ideológica que é uma dimensão concreta e visível. Que dimensão é essa que aparece na paisagem? O visível. Então, olha que interessante. Aqui, na verdade, ele está dizendo que o visível da paisagem é o falso, que é o amoldado pela ideologia. Então, veja bem, ir além nos conceitos, né? Não ficar na superficialidade. Aqui a gente já consegue ver, então, bom, na ideia de paisagem, na verdade, há algo além, né? Não podemos ficar só nessa dimensão da sensação, do visível. É muito fácil só dizer, ah, é o que eu sinto, é o que eu vejo, é o que eu escuto, e não ir além, né? Então, nós precisamos ir além. E aí o Milton continua, isso se tornou banal depois da revolução da forma e da fabricação do objeto cultural atribuídas à escola Bauhaus. Então, é claro, aqui o Milton já está indo para um caminho da estética, né? Então, quer dizer, a fabricação dos objetos. Aqui o Milton já está trabalhando um pouco a questão que envolve a própria indústria cultural, que é um tema que eu venho há tempos também defendendo como um tema fundamental da ideologia, mas que a gente acaba não se dando conta, né? Então, para que a gente possa compreender até um pouquinho melhor o que o Milton está dizendo aqui com a questão do Bauhaus, veja como o pensamento do Milton é muito complexo. E eu acho absurdo quando nós vemos aí até professores universitários de geografia que viram e dizem: não, o pensamento do Milton não é tão difícil. Você tirar o elemento de profundidade. O Milton é um verdadeiro filósofo. É muito difícil de ler o Milton Santos, né? A gente pode levar uma vida inteira tentando compreender e não ter sucesso. É difícil mesmo, né? Você vê que ele já trouxe o Hegel e agora ele traz uma referência estética da arquitetura. Vamos lembrar que ele foi professor na FAO, então ele estava muito em contato com essas questões da arquitetura, do desenvolvimento arquitetônico, né? Então ele diz: e se tornou banal depois da revolução da forma e da fabricação do objeto cultural, atribuídas à escola Bauhaus. Então, esse movimento do Bauhaus, que está incluído aí no interior das vanguardas modernistas, né, foi um movimento alemão, um movimento estético, que principalmente, aqui no caso do Milton, ele está indo mais no sentido da fabricação de objetos e da arquitetura, né, e está muito relacionado ao movimento da própria indústria cultural, onde você tem um processo onde a própria arte começa a assumir um pouco a função da mercadoria. Então, quando ele diz aqui, né, isso que se tornou banal depois da revolução da forma, como que esse Bauhaus, então, ele revoluciona a forma, né? Na ideia do Bauhaus, a forma segue a função, né? É o elemento central dessa discussão, né? Então, o design, ele seria determinado pela função do objeto, e a estética deveria ser uma consequência dessa função, né? A função determina, então, a organização estética do objeto. Então, isso significava o quê? Criar produtos e edifícios que fossem eficientes e práticos, sem adornos desnecessários. Então, aqui ele está falando revolução da forma. Forma e função se aproximam nesse sentido, né? Então, isso se tornou banal depois da revolução da forma e da fabricação do objeto cultural. Quando ele diz fabricação do objeto cultural, ele já está dando o sentido de que a cultura é algo a ser fabricado, está dentro das discussões estéticas, escola de Frankfurt e por aí vai, né? É o objeto produzido, fabricado, não mais como obra de arte, ou como obra de arte, mas aí no limite de certas discussões estéticas importantes, né? Então, a revolução da forma, por que que ela banaliza essa ideia da ideologia como elemento definidor da aparência da paisagem? Por que que ela faz isso? Porque no Bauhaus, como a forma segue a função, e esse é um elemento central da discussão estética no Bauhaus, ele está dizendo, olha aí, essa ideia de que forma segue função e de que o objeto estético ele tem que ser produzido unicamente para cumprir, né, as determinações da função do próprio objeto, isso já demonstra como a ideologia se materializou na própria produção cultural e artística. O objeto ele é produzido justamente para satisfazer a função, né? Então, é a forma da mercadoria, né? Então, isso se banalizou, essa ideia de que a ideologia ela pode ser apresentada como elemento constituinte do espaço, como aparência, já aparece no próprio Bauhaus. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? A arquitetura adaptou-se ao novo mundo dos negócios. A concentração e a estandartização na indústria da construção a rigidez dos novos
materiais e das novas máquinas. Olha só que interessante. Então ele está dizendo assim, esse processo, né, ele está falando aqui, a arquitetura ela se adaptou ao mundo dos negócios. Então, os prédios espelhados no espaço urbano, né? Aqueles prédios espelhados, né? Aquele conjunto de arquitetura que vai ficando padronizado e que perde seus elementos artísticos. É uma arquitetura que existe a partir de elementos estéticos a respeito da própria função para que ela foi produzida. Ou seja, ir além nessa estética, ir além da forma mercadoria, é problemático. Né? Então, por isso que ele está dizendo, essa é uma verdadeira revolução da forma no capitalismo. A própria arquitetura da cidade, os próprios elementos utilizados na produção do espaço urbano, da arquitetura, são elementos que estão em função do quê? De uma adaptação ao mundo dos negócios, a estandartização de uma indústria da construção, rigidez dos materiais e das máquinas. Então, padronização, tudo igual, né? Os materiais são sempre os mesmos. Então, perde, por exemplo, nessa fase do capitalismo, onde a própria cultura, o que inclui a arquitetura, é tomado pelo princípio da forma mercadoria, você perde toda a característica da aura, como dizia o Walter Benjamin, né? Você perde essas características, porque tudo fica padronizado, obedece à forma mercadoria. Então, a arquitetura, por exemplo, do centro de São Paulo, que a gente vê aquela arquitetura neoclássica, né? Recuperando um pouco, né? Os pilares gregos, algumas estátuas, aquilo se perde, porque a estética agora está sujeita à função. Então a função determina a estética. Então, para que que eu vou fazer o cheio de estátua, não sei o quê? Não preciso disso. Eu preciso de uma arquitetura funcional, que cumpra qual função? Da reprodução do mais valor e do modo capitalista de produção, reprodução do capital, certo? Muito bem. E ele continua: o design deveria suceder e não mais preceder, né? E a tal ponto que se pode falar de uma arquitetura sem arquitetos. Ela perde as suas características particulares, né? Então, mais uma vez, olha lá, o design deveria suceder, vir após, e não mais preceder, vir antes, né? Então, claro, a arquitetura sem arquiteto. O arquiteto que projeta, ele perde sua função, né? Quer dizer, o projeto ele está em função da arquitetura que segue simplesmente sua funcionalidade como forma de mercadoria, só isso. Era a glorificação do repetitivo, né? Repetitivo, do feio, a serviço de uma reprodução mais rápida do capital. Então, olha só, né? Ele tá, aqui é uma crítica cultural lascada, né? Que é a indústria cultural pura no Milton Santos, ele está dizendo. Por isso, aí entra essa questão, né? Que eu sempre falei também. Cadê os teóricos, os estetas da escola de Frankfurt? A gente precisa ir lá no Walter Benjamin, precisa ir no Adorno, porque essa discussão aqui não foi o Milton que começou, está no interior dessas outras discussões, né? Apesar do Milton não citar, ele foi muito influenciado por esses caras, muito, mas ele não cita. Aí ele cita um ou outro, mas a escola de Frankfurt, não sei por que ele não costuma colocar. Mas é inegável a influência da escola de Frankfurt no Milton, né? Você pega o livro O Homem Unidimensional, é a base por uma outra globalização, é muito parecido, né? Mas, claro, o Milton tem suas particularidades, é claro que ele não está copiando, mas ele tem grande influência. Então lá, era a glorificação do repetitivo, do feio, a serviço de uma reprodução mais rápida do capital. Então, olha lá, uma reprodução mais rápida do capital levou a isso. Uma arquitetura que é repetitiva, é prédio espelhado em todo lugar, é o feio, né? Quer dizer, cadê os elementos que consagram o sublime da arte, aquilo que eu observo e que é maior do que eu, aquilo que diante do qual eu choro, diante do qual eu me emociono? Tudo isso se perde, se transforma simplesmente em mercadoria, em prédio espelhado, é isso, né? Enquanto Miss Van der Rohe, né? Miss Van der Rohe, acho que é isso, né? E aí ele coloca até é, um, uma nota de rodapé, né? Uma citação, a ideologia social, aqui nesse ponto desse autor, né? A ideologia social se materializa, fixa-se nas coisas e acumula-se sobre a forma de objetos materiais, tá vendo? Então ele está dizendo aqui, a ideologia se materializa, é um ponto fundamental para compreender a paisagem, é entender que a dimensão da aparência na paisagem é uma dimensão da própria ideologia materializada, certo? E aí ele continua lá, né? Enquanto Miss Van der Rohe fala da necessidade de uma ordem
que dê a cada coisa o seu lugar em relação à sua própria natureza, as exigências da produção em massa, diz Elarrabé, conduziram ao apego à ordem em detrimento da variação. Daqui também uma outra característica, o Milton, e esses autores aqui eu mesmo nunca peguei para ler. O Milton, ele trazia referências, né? Apesar de que aqui você não precisaria ler esses autores para entender, porque ele até citou o pensamento deles. Ele está dizendo o que um dizia e o que o outro dizia. Então, assim, eu não precisaria ler o livro desses caras para entender o que ele quer dizer, a não ser que ele desse uma citação indireta, seria mais problemático. Mas é uma característica do Milton o fato de que ele cita muitos autores que eram seus contemporâneos, de faculdades por onde ele passou, que eram completamente desconhecidos para o público em geral, que ainda são hoje. Então, o Milton, que deu aulas em universidades africanas, na América do Sul e na Europa, esteve em contato com muitos pesquisadores, e era muito interessante, porque ele trazia a produção de ponta, aquilo que estava sendo produzido de horizonte no seu período, porque ele lia muito, né? E traz na sua própria produção esses autores, né? Então, tem essa dificuldade na leitura do Milton Santos, né? Ele traz uns autores que, inclusive, que não são muito famosos, né? Que a gente acaba, não, a não ser num certo círculo ou outro, não tem tanto conhecimento a respeito do seu pensamento. Como ele falou aqui de uma maneira direta, isso salvou, ele nos salvou aqui de ter que ler a obra desses autores, né? Então ele diz, né? Enquanto um fala da necessidade de uma ordem que dê a cada coisa o seu lugar em relação à sua própria natureza, as exigências da produção de massa, então, as exigências do capitalismo de uma produção em massa, conduzem, segundo o segundo autor, ao apego à ordem em detrimento da variação. Então, tudo padronizado, seguindo a ordem da produção da mercadoria no capitalismo, né? A feiura dos objetos da vida cotidiana impera. E ele continua, exclama R.S. Latham, ao mesmo tempo em que lamenta o abandono da natureza como modelo de beleza. Aqui é uma discussão fundamentalmente estética do Milton Santos. Muito importante, né? Porque é uma área que para a geografia nós deveríamos nos preocupar mais. Então, ele está falando da feiura da produção capitalista, é feio mesmo. É um espaço marcado pela feiura da padronização, da repetição incessante, da forma que segue, que está sujeita à função, que esmaga o espírito de liberdade, o espírito criativo da própria obra de arte. E aí ele continua: a emotividade, presença humana na coisa inanimada e orgulho da arquitetura do passado foi igualmente sacrificada. E aí vem mais uma notinha, que é a nota 18. Lá na nota 18, ele diz: o ambiente efetivo não é exterior ao espaço, nem é o espaço indiferente à afetividade. Então, o ambiente efetivo não é exterior ao espaço, nem o espaço é indiferente à afetividade. Aqui eu não sei se houve um erro de gramática na hora da escrita. E parece muito que houve, que foi colocado assim, o ambiente efetivo. Só que eu acho que era o ambiente afetivo. Faz muito mais sentido para o que o Milton vinha discutindo. É comum encontrar muito erro e isso daqui dá um problema. Aí o Milton já se foi, né? Então, quem a gente consulta, né? Então, assim, tem problemas de gramática, né? Então, a gente teria duas interpretações, né? O ambiente efetivo, quer dizer, o ambiente de fato, né? Não é exterior ao espaço. Não faz muito sentido, né? Nem é o espaço indiferente à afetividade. Me parece muito que seria, então, o ambiente afetivo não é exterior ao espaço. Quer dizer, a minha afetividade, ela parte importante do espaço. Nem é o espaço indiferente à afetividade. Então, o espaço também ele constitui um elemento da minha própria afetividade. Faz muito mais sentido assim, né? O espaço suscita ou cria alguma coisa, seja o recolhimento, seja a alegria, seja a tristeza ou a submissão. Enfim, que o espaço seja ativo. O espaço é um ente ativo. É um ente que comunica algo, que fala algo, que faz sentir algo, né? A arquitetura do ambiente. Citação do Henri Lefebvre, né? Um cara, assim, extremamente importante aí para a gente pensar. Se a gente pegar, talvez, o livro do Lefebvre, e aí a gente pode ter até problemas de tradução, né? Mas a gente pode tentar descobrir melhor qual que seria o significado ideal dessa passagem, né? Muito bem. Então ele continua. Segundo H. Meyer, temos agora uma arquitetura desprovida de afetividade.
Então, é uma arquitetura depressiva, né? Uma arquitetura que é marcada pelo elemento da não presença, da apatia, né? Da apatia. Quer dizer, não tem uma presença emotiva, ela é apática. A mercadoria cumpre a função de tirar a emotividade. Então, é uma banalização do espaço urbano, por assim dizer, né? E continua. A expressividade da forma veio chocar-se com dois inimigos principais. Expressividade, a emotividade, a aura, né, por trás da forma, né, a fundamentação artística da forma, veio chocar-se com dois inimigos principais. Os modelos universais e a semantização universal. Semantização vem de linguagem, né? Então, uma linguagem que se torna universal, um pensamento único. Lembra lá por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal, né? Trata-se de fato de processo e resultado. Então, processo, resultado. Tendo como causa motriz, então o que que causa processo e resultado? É a necessidade de transformar tudo em valor de troca. Então, o espaço, quando tomado unicamente por seu valor de troca, que seria o espaço transformado na forma da mercadoria, na possibilidade de extração de mais valor, ele reduz o horizonte da beleza, da emotividade, da arte, né? Muito bem. E diz, é a era da arquitetura funcional. Bauhaus, né? Então, forma que segue a função. Aí tem mais uma notinha de rodapé, nota 19. E ele diz: a expressão arquitetura funcional aparece pela primeira vez, segundo Rainer Bayan, no livro de Alberto Sartoris, Gli elementi dell'architettura funzionale, Milão, 1932. Então, estava lendo os italianos também. O Milton era barra pesadíssima, né? Ficava o dia inteiro, né, imerso nessas discussões. Essa nova arquitetura empreendeu racionalizar a produção, sem considerar pela forma e à custa de sua própria autonomia. Então, essa nova arquitetura empreendeu uma racionalização pela produção. Então, o que importa nela é uma racionalidade produtiva, daí que a forma obedece sempre à função. E qual que é a função? Extrair mais valor, né? Sem consideração pela forma, então, sem consideração pela forma aqui como forma artística, a forma ela é submissa à função, então não considera a forma, e a custa de sua própria autonomia, perde a autonomia. Então, o arquiteto agora não tem importância nenhuma, o que ele tem que fazer é criar um objeto funcional para o imperativo do processo de reprodução do capital, do capitalismo, da extração de mais valor. Essa nova arquitetura empreendeu racionalizar a produção, sem considerar pela forma e a custa de sua própria autonomia. Atinge-se assim essa universal semantização do ambiente, em que tudo se torna objeto de cálculo de função e de significação, segundo o Baudrillard, segundo Baudrillard. Então ele está dizendo aqui, há uma linguagem que vai se tornando universal, que é a linguagem da forma mercadoria, que é a linguagem que eu utilizo para estabelecer os padrões arquitetônicos. O Milton está discutindo aqui o espaço a partir da arquitetura, mas é importante notar que isso é um processo universal que está indo no campo da cultura também, certo? Então está no campo da cultura também esse processo, né? Quer dizer, está no campo ali do pensamento sobre arte, sobre cinema, sobre música, todos esses aspectos estão ali presentes. É o objeto manufaturado carregado de significações atribuídas, então, atribui-se uma significação externa ao objeto manufaturado, falseado por uma significação das coisas para além das próprias coisas, né? É a arquitetura com mass media, prende intencionalidade de simbolismo. Então vamos lá, ó, é o objeto manufaturado, carregado de significações que foram atribuídas a ele, falseado, né, falsificado por uma significação das coisas para além das próprias coisas. Então, função da publicidade, por exemplo, ele tem uma função que é para além do que ele propriamente é. Ele é valorizado de uma maneira para além do que realmente ele é, né? É a arquitetura com mass media, prenha de intencionalidade e de simbolismo. Então tá aí a questão da publicidade. Eu faço com que um objeto tal ele ganhe um outro sentido, ele seja valorizado de uma maneira diferente da sua valorização original. Ele ganha um mais valor pelo simbolismo que lhe é atribuído. Então, mais uma notinha de rodapé lá na página 20, ele diz ver Renato de Fusco, 1967. Muitos autores, e é bom, né, um dia pegar esses autores para ler, porque o Milton ele lia todo mundo, né? Interessante a gente conhecer, né? Às vezes a gente tem coisas impressionantes ali.
Os construtores do espaço não se desembaraçam da ideologia dominante quando concebem uma casa, uma estrada, um bairro ou uma cidade. Tá vendo? Então, olha lá. Ele está dizendo, quando eu construo esses objetos, a ideologia dominante está presente em tudo isso, né? O ato de construir está submetido a regras que procuram nos modelos de produção e nas relações de classe suas possibilidades atuais. Então, o espaço construído pelo homem é um espaço que me comunica diretamente as relações de classe e o modelo de produção. Eu percebo nesse espaço essas relações e a constituição dessas relações no espaço. Então, a ideologia está ali presente, materializando essas formas sociais. Todos nós somos hoje como o cocheiro de Heine, a quem este perguntou o que eram as ideias. A resposta foi, né, ele está tirando do Ortega y Gasset, né? A resposta foi: ideias são coisas que enfiam na nossa cabeça, né? Então, olha lá, quer dizer, enfiam, quer dizer, alguém de fora produz, e para o Milton isso era importante, né? Lembra lá que no Roda Viva, o professor Ottaviani vem dizer que a ideologia ela circula de maneira talvez inconsciente, subliminar, e o Milton fala: você me desculpa, mas ela é realmente produzida, né? Isso é importante, quer dizer, existem centros de operação de produção de ideias, certo? Isso daí é importante para o Milton, aqui ele está retomando isso. Algo que vem de fora que me foi colocado na minha cabeça, né? Heine se lembrava de Hegel e do laborioso processo de elaboração do conhecimento. Em nossos dias, o conhecimento mercantilizou-se como tudo mais, e as ideias são designed antes de serem fabricadas. Então, há um design, né, das ideias, né? Então, em nossos dias, o conhecimento virou mercadoria, né? Como tudo mais, então ele perde sua função, por exemplo, no ato de se demorar, numa reflexão, né? Ele é feito para ser consumido, né? Então, por isso mesmo, né, ele diz, mercantilizou-se o conhecimento como tudo mais, então em nossos dias o conhecimento mercantilizou-se como tudo mais, e as ideias são design antes de serem fabricadas. Então, antes de ser fabricada, elas têm um design. Alguém que produz essas ideias para depois elas serem fabricadas, operacionalizadas, né? Já não representam as coisas tal como elas existem, procuram criar uma nova existência pela fabricação de objetos dotados de uma finalidade submetida à lei do mercado. Então, isso aqui é importante, já não representa as coisas tal como elas existem. Aqui, ideologia é muito forte nesse sentido, né? Vamos lembrar que muitos autores da teoria crítica vão colocar a ideologia segundo a noção de inversão da realidade. A ideologia é aquilo que inverte a realidade, que faz com que ela falsamente seja apresentada como ela não é, né? E aí a gente começa a discutir temas desse tipo, a gente vê que em diversas questões a ideologia fabrica uma invenção, né? Então, aquilo que eu tomo como verdade é o inverso da verdade, é o falseamento da verdade, né? Então, continuando. Então, já não representa as coisas como tal, já não representa as coisas tal como elas existem, procuram criar uma nova existência pela fabricação de objetos dotados de uma finalidade submetida à lei do mercado. A própria ideologia é objetiva, dissimulando o real e tentando impor-lhe a sua significação no momento crucial da objetivação da totalidade. Então, no momento que eu tento compreender a totalidade, a ideologia, e no caso aqui ele está falando, claro, da ideologia dominante, ela tem a função de inverter, né? De apresentar falsamente essa realidade, de fazer com que eu creia que o falso é o verdadeiro e que o verdadeiro é o falso, né? Mais uma notinha de rodapé, lá no 21. E aí, notinha 21, ele diz lá o seguinte: para S. Langer, a cada símbolo corresponde à formulação lógica ou à conceitualização daquilo que ele comunica. Poder-se-ia ir mais longe com Pradilha e Jimenez e dizer que a ideologia é tão real quanto os mecanismos por ela ocultados. E, além do mais, ela é a própria condição de sua existência. Então, toma a ideologia como algo verdadeiro, mesmo ela não sendo. Isso daqui é uma grande questão a ser discutida, né? Muito bem. Então ele continua. O que se encontra na forma objeto como significante, encontra-se na totalidade como significado. Então, o que se encontra na forma objeto, que ele está dizendo aqui, que é a mercadoria,
encontra-se na totalidade como significado. A forma mercadoria assume o princípio de verdade da própria totalidade. Então, eu tenho a mercadoria como o princípio verdadeiro de tudo que existe, né? Esse daqui é a base do que o próprio Marx chamou de processo de reificação. Depois você tem o Lukács trabalhando isso no História e Consciência de Classe, como a reificação assume diferentes contornos, já no século XX. E, por fim, você tem o Adorno, que vai utilizar o conceito de reificação absoluta para dizer como a reificação justamente encontra-se nessa totalidade, no absoluto, né? Ela vai para todos os campos cotidianos da vida das pessoas, né? Ela assume essa forma para todos os lados, né? Para todos esses campos de discussão, de pensamento, de vivência na sociedade capitalista. A característica da elaboração simbólica, diz P. Fraisse, está em que ela se exerce sobre símbolos que ocupam o lugar de outra coisa, que representam um referente, ou seja, uma outra realidade. Então, aqui, a ideia de símbolo para o Milton é algo que substitui o significado de uma determinada realidade. Há um simbolismo que substitui o sentido original daquele objeto. Né? Essa ideia do simbólico, que no Milton, ainda é uma ideia um pouco trabalhada no sentido mais cru. Né? Quer dizer, o Milton não desenvolve profundamente, pelo menos nesses trechos aqui, a noção de símbolo. Né? Que se a gente pegar algum outro autor, por exemplo, na psicanálise, Lacan, a ideia de símbolo é uma coisa muito complicada, né? Mas aqui para o Milton ele está dizendo símbolo como algo que representa algo no lugar de seu significado original, né? E, inclusive ele está dizendo aqui a partir do P. Fraisse, né, de 1976, a citação. E ele continua, o símbolo é presente, mas a realidade a qual ele remete pode ser presente ou ausente, passada ou futura, existente ou tão somente possível. Então, o símbolo ele faz parte do nosso presente, mas o que ele busca significar, a realidade a qual ele remete, pode ser presente, ausente, passado, futuro, existente ou possível. Então, não necessariamente o símbolo atribuído ao objeto é o que representa o objeto de fato. Isso daqui é a base do processo de alienação. Eu não consigo mais associar, né, a própria fetichização da mercadoria. Eu não consigo mais associar a mercadoria com a sua forma social. Né? Eu me perco nesses símbolos que são efetivados nas marcas, na publicidade, por aí vai. E ele continua. Tais símbolos são formações que representam objetos. Representar significa apresentar algo no lugar de outro algo, né? Representação. Então, tais símbolos são formações que representam objetos que estão em relação entre si, ao mesmo tempo em que são distintos. Então, eu represento, a representação ela substitui o significado original, né? Então, tais símbolos, formações que representam objetos, ele está definindo, né, o que são os símbolos. Olha lá, tais símbolos são formações que representam objetos que estão em relação entre si, né? Então, essas formações que estão representando o objeto têm uma relação com o próprio objeto, ao mesmo tempo em que são distintos. Então, ela, apesar de ela estar relacionada ao objeto, ela é algo diferente do próprio objeto, né? Que dependem de si próprios, assim como os objetos dependem deles, constituindo, porém, entidades autônomas. Então, é preciso separar o símbolo do objeto, a aparência da essência, né? Os símbolos adquirem vida própria e tornam mais eficaz a fetichização da matéria inerte. Fetichização, como eu vinha falando, né? Então, ó, os símbolos adquirem vida própria. Então, os próprios símbolos, eles passam a circular determinados significados que vão sendo adotados, reproduzidos, modificados no interior da própria sociedade. E tornam mais eficaz a fetichização da matéria inerte. Então, o símbolo, ele aumenta o nível da fetichização do objeto, da matéria inerte, né? Quer dizer, o símbolo, ele atribui um significado, uma valoração diferente a determinado objeto, o que faz com que eu o conceba de uma maneira diferente do seu sentido original. Aumenta, portanto, sua reificação, né? Reificação é o quê? Coisificação, é tomar algo como mercadoria. Quais são as características da mercadoria? A mercadoria, ela é ahistórica, então ela é ahistoricizada. Então faz com que os objetos percam sua história. Perdendo sua história, eles perdem suas contradições sociais. Mercadoria, ela é ageográfica. Ela perde o sentido da sua geograficidade. Eu perco a noção de que esse determinado objeto pertence a um determinado espaço, né? Então, mais uma vez, elimina certas contradições. A
A mercadoria ela é superficial, ela é uma aparência, porque ela é produzida e valorada por símbolos que atribuem valores que não são originais ao próprio objeto. Então, tudo isso diz respeito ao processo de fetichização aqui. Nascidos quase sempre antes que o próprio objeto tenha sido fabricado, dão-lhe uma significação engendrada igualmente a priori, ou seja, antes que o próprio objeto seja produzido, eu já o valorizo simbolicamente sobre determinadas qualidades e percepções. Ou seja, o poder da publicidade, o poder para além da publicidade, porque a publicidade é uma das formas da ideologia dominante, né? Esse é o poder da ideologia, a separação do significado original do seu conteúdo, né? A separação do seu significado original, que é o conteúdo, do seu significado como compreendido pela sociedade. De fato, como observa Godelier, né, 1966, página 832, não é o sujeito que se engana, é a realidade que o engana. Então, a realidade por quê? Aquilo assume um poder tão poderoso, a ideologia ela assume um poder tão grande que ela é vista como real, ela é naturalizada. A ideologia torna-se o naturalizado, né? Quer dizer, eu passo a compreender a ideologia como natural. Então, eu entendo que aquele conjunto de valores, por exemplo, democracia, né? Democracia liberal, ou indivíduo, com noção de indivíduo, ou noção de lucro, eu entendo como se fosse algo natural e não algo fabricado, produzido por um determinado modelo de sociedade. Eu entendo aquilo como se a ideologia fosse a própria realidade. Isso significa que a ideologia assume uma forma positiva. Positivo aqui significa identidade, identificação, num nível jamais observado na história do capitalismo, principalmente na sociedade neoliberal, apesar de que não é exatamente nesse modelo de sociedade que o Milton está discutindo aqui, né? Então lá, é o pseudo-real que K. Kozik chama de pseudo-concreto, né? Então ele está dizendo aí, aqui ele já não dá diretamente, precisaria ler o Kozik para a gente tentar entender o que, que na verdade ele está dizendo que é o pseudo-concreto, mas deu o sentido, né, de que é a realidade que engana. Né? Quer dizer, aquilo que se passa como real e no fundo não é o real, né? Desse ponto de vista, a paisagem é qualquer coisa de temível. Então você vê que ele fez todo um caminho para tentar explicar a ideia de símbolo. Vejam que a noção de símbolo como algo que substitui o real e torna-se realidade falsificada está muito relacionado com a noção de aparência. Ele vai trazer toda essa discussão para que a gente fale agora da paisagem. Então, lá, desse ponto de vista, a paisagem é qualquer coisa de temível. A semantização geral dos objetos de que falou Baudrillard dá ao envoltório artificial da Terra uma significação cada dia mais equívoca, fazendo da paisagem, na medida mesma de seu grau de artificialidade, uma espécie de mentira funcional. A própria paisagem assume a forma mercadoria, e da mesma forma a paisagem é tomada pelo seu símbolo de falsificação. A paisagem ela é reificada, ela é tomada pelo que ela não é. Seu significado concreto se perde e seu significado real ele passa a ser o significado falsificado da ideologia. Então, o real de fato se perde e é produzida uma segunda realidade, ou como dizia o Kozik, um pseudo-concreto que passa a assumir o discurso do real, mesmo não sendo. Então, essa é a ideia da aparência na paisagem, quando o Milton está falando aqui, né? Muito bem. Os locais de trabalho, de estudo, de lazer, o quadro de nossa vida cotidiana são concebidos como mercadorias para seduzir e atrair o consumidor. Então, tá vendo? A totalidade, essa reificação absoluta da qual falava o Adorno, que o Milton também está falando num sentido muito parecido. Na verdade, todos esses rostos se resumem num só, o da mais completa fetichização, né? Reificação e fetichização, né? Reificação, tomar aquilo como coisa, conforme mercadoria. A fetichização é um caráter da mercadoria pelo qual eu assumo que os valores são os valores da mercadoria. Né? O fetiche da mercadoria é justamente entender que a forma mercadoria ela satisfaz todas as necessidades, né? E que a forma mercadoria é a forma, é o discurso único, né? É o único discurso possível no interior de uma sociedade. É aquilo que satisfaz um determinado anseio, um determinado desejo. Essa é a noção da fetichização da mercadoria, né? Na teoria marxista que o Milton está se utilizando aqui, né? Veja que ele usa uma linguagem marxista muito pesada.
O rosto medonho é o único que se nos oferece antes de reconstruir-se lógica e historicamente o processo de criação dessa mercadoria sui generis que é o espaço construído. Então, o rosto medonho é o único que se nos oferece, o feio, né, o estranho, antes de reconstruir-se lógica e historicamente o processo de criação dessa mercadoria sui generis que é o espaço construído, né? Então, quer dizer, o espaço continua a ser me apresentado dessa maneira padronizada, feia, né? Alienada, por aí vai. Para finalizar, o último parágrafo. Tudo isso torna a leitura da paisagem e a fortiori do espaço, né, extremamente difícil. Então, veja, é muito difícil a leitura da paisagem porque você tem ali toda uma relação imbricada, complexa, entre uma aparência que surge como símbolo, que mascara o efetivo real, que seria a essência que está lá escondida, e que faz ela ser valorizada de maneiras diferentes do seu sentido original. A paisagem, ela é fetichizada, a paisagem, ela é coisificada, né, reificada. A dificuldade, no entanto, é talvez mais aparente do que real. Se existe multiplicidade, é a dos objetos individuais, e o que procuramos não é uma lei dos objetos. Os objetos não passam de objetivações e individuações. O que nos interessa é a lei do movimento geral da sociedade. Então, assim, o que realmente interessa é ver esse movimento geral pelo qual as coisas estão se tornando fetichizadas, coisificadas. Coisificada e reificada é a mesma coisa, né? Coisificadas, reificadas. Pois é pelo movimento geral da sociedade que aprendemos o movimento geral do espaço. Então vamos reler para finalizar. Ó, o que nos interessa é a lei do movimento geral da sociedade, pois é pelo movimento geral da sociedade que apreendemos o movimento geral do espaço. Tem uma última nota de rodapé, e ele diz lá o seguinte, na nota 23: a concepção da totalidade, que apreende a realidade em suas leis e estruturas internas e se esforça por descobrir as conexões internas íntimas e necessárias sob a superficialidade e a contingência dos fenômenos, opõe-se à concepção empírica, que se atém às formas fenomênicas e contingentes, nunca chegando a apreender os processos da totalidade. Kozik, de novo, 1963. Veja aí como algumas referências se reforçam no Milton, né? Daqui para frente seria um espaço para o homem, um subcapítulo, mas a gente termina por aqui. Só comentando agora esse finalzinho, o movimento da totalidade da sociedade, como Milton colocou, ele dá o movimento total do espaço. Porque o espaço é de fato um espaço do homem, né? É uma dimensão da sociedade. Portanto, o espaço ele é conduzido pelos fenômenos que dizem respeito ao movimento geral da sociedade. E essa nota de rodapé é muito interessante, muito importante, né? Diz respeito a um tema de um debate que nós poderíamos fazer um outro vídeo inteiro, que é o fato de que o marxismo, na sua concepção materialista dialética histórica, não é um empirismo, né? Porque a gente tem muito essa noção de que o marxismo apelando para o concreto, muita gente acha que o concreto é o que eu posso tocar, não é exatamente isso, né? Mas que o marxismo apelando para o concreto das relações sociais seria epistemologicamente uma ciência empírica. Né? Uma filosofia empírica não é, porque o empirismo não dá conta de ir além da superficialidade desses fenômenos. Né? O materialismo dialético histórico, sim, porque ele concebe a existência de uma aparência e essência. E o empirismo clássico não trabalha nesse sentido. Então, quando a gente fala de materialismo dialético histórico, a gente não está nem numa teoria que é racionalista, ou idealista, ou empirista. O materialismo dialético histórico tem suas particularidades metodológicas que estão para além dessas concepções, né? Estão para além dessas concepções de método mais clássicas. Pessoal sofrido, né? Vocês veem que isso aqui é tido como o livro mais fácil de ser lido do professor Milton Santos. E eu concordo, tem livros muito piores, acho que esse daqui é o mais fácil mesmo. Mas se destaca aqui a importância dessa discussão estética no Milton, muito importante, que faz muita falta na geografia hoje. Parece que a gente perdeu um pouco essa dimensão estética que revela muito das dimensões de dominação social, nos faz, por exemplo, conceber a ideologia sobre maneiras diferentes, né, de maneira diferente. Então, eu acho que é um livro sensacional do Milton Santos,
com um conteúdo riquíssimo para ser explorado, né? Para ser vasculhado. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a participação de vocês, dúvidas, comentários, ódios, sugestões de leitura do Milton, né? Agora eu estou querendo a próxima leitura que a gente faça a leitura, talvez em partes, porque o texto é grande, do livro Espaço Geográfico como categoria, do livro não, do texto, artigo, Espaço Geográfico como categoria filosófica, né? E também o primeiro capítulo da Totalidade ao Lugar, que é o capítulo voltado à discussão sobre o que é formação socioeconômica espacial, que é dois textos aí do Milton fundamentais para o geógrafo. Esse daqui também considero um livro fundamental, né? Um texto também que todo geógrafo deve sempre realizar a leitura para se preparar para alguns tipos de debate. Bom, é isso, pessoal. A noção de ideologia, está, veja como a noção de ideologia está para a aparência e como a noção de paisagem no Milton não pode ser tomada de maneira talvez um pouco simplória, né? Nesse sentido do que é visto ou do que é sentido, que é recebido pelos sentidos. Veja que assumir esse tipo de concepção seria reforçar uma dimensão de paisagem como ideologia e não tal como ela é. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês e até uma próxima.